a inteligência artificial não é inteligência nem artificial. Foi o que o professor Nicoleles, né, afirmou aqui e tem afirmado em vários podcasts, várias entrevistas, né, na mídia no Brasil e também no mundo sobre a inteligência artificial. E ontem ele esteve aqui no podcast do Sérgio Sacani, o Ciência Sem Fim. Mandar um abraço para o Sérgio aí, um excelente podcast que eu acho que vale a pena você conferir. E eu queria fazer algumas considerações, né, sobre as afirmações do professor Nicoleles, que com certeza atualmente é o maior cientista do Brasil. Ele é um cientista, né? Ele é um neurocientista e estuda aí, né, o cérebro humano. Não sei se você lembra, na Copa 2014, foi ele que projetou, né, aquele esqueleto, né, robótico, digamos assim, que fez com que uma pessoa tetraplégica pudesse dar um chute na bola inicial na primeira partida da Copa do Mundo 2014, que a gente não quer nem lembrar mais de 2014, beleza? Então eu vou... me mandaram um vídeo dele aqui, pediram para que eu pudesse reagir. Eu dei uma olhada anteriormente, né, para saber exatamente do que se tratava. Eu já tenho visto outros vídeos dele e eu quero fazer alguns contrapontos, digamos assim, algumas argumentações na fala do professor Nicoleles, respeitosamente, digamos assim, né? Quem sou eu para contrapor o professor Nicoleles, pelo amor de Deus? Mas eu tenho algumas opiniões, né? E as minhas opiniões diferem um pouquinho do que ele opinou aqui no podcast. E eu quero mostrar para vocês como é que é agora aqui no canal Sandeco, beleza? Vamos lá então, vamos ver a fala do professor Nicoleles aí no Ciência Sem Fim com o Sérgio Sacani. Que eu falo que ela não é nem inteligente nem artificial. Ela não é artificial porque hoje... Não? Ela consome um trabalho humano gigantesco. O ser humano está ali Você atrás. está ali, e está treinando, e está vigiando, e está contornando. E um ponto de vista muito interessante de uma pesquisadora da Microsoft, que eu estou bloqueando o nome agora, mas ela publicou um livro em 2021 muito interessante, que eu estou começando a ler. Bom, vamos lá. Vamos começar de trás para frente, né? Vou começar de trás para frente aqui. Vamos começar por artificial, né? A palavra artificial, da inteligência artificial, porque ele está aqui dizendo que a inteligência não é nem inteligência, nem artificial. Então, a palavra artificial, a raiz da palavra artificial, né, que eu já pesquisei sobre isso várias vezes, gosto muito da etimologia da palavra. Veja, artificial vem da mesma etimologia da palavra artífice, né? E um artífice é alguém que cria alguma coisa, é um ser humano que faz alguma coisa, né? Então, por exemplo, quando a gente vê assim, um lago artificial, ele não é feito naturalmente, certo? Ele é feito pelo homem. Então, ele está argumentando que a palavra artificial não deveria ser empregada à inteligência, porque nesse caso estaria um termo errado, usar artificial na inteligência artificial. Então, artificial, certo? Eu vou colocar aqui na tela, significa exatamente isso aqui, ó. Aí você pode procurar esse termo no Google e também até no chat GPT que ele vai responder para você, tá? Eu posso colocar até o prompt aqui embaixo. Defina etimologicamente a palavra artificial, você vai achar em dicionário etimológico, vai ser isso aqui. A palavra artificial, ela vem do latim artificialis, né? Que por sua vez deriva da palavra ars, de arte, e facere, de fazer, certo? Portanto, etimologicamente falando, artificial tem esse significado de feito com arte, certo? Então, por isso tem o artífice, né? Que ele faz com arte. Ou dá o sentido de feito pelo homem. E aí, em contraste ao que é natural, certo? Como ocorre na natureza, sem intervenção nenhuma humana. Portanto, a inteligência artificial, olhando só para o termo artificial, que o professor Nicoleles diz que é natural, eu vou discordar, porque, na verdade, a inteligência artificial é feita pelo homem e a própria palavra artificial quer dizer isso. Feito pelo homem, beleza? Então, assim, efetivamente, o termo artificial é um termo correto para ser usado na inteligência artificial, beleza? Tratei só artificial, vamos tratar agora da inteligência que ele falou. Vou voltar um pouquinho aqui no que ele falou, né? Da definição do que seria a inteligência. Quero ver mais uma vez aqui o que ele vai dizer, certo? Vamos em frente, então. Né? E eu sempre falo, a inteligência é uma propriedade dos organismos. É o que surge durante o processo de interação de um ser vivo com o ambiente e com outros seres vivos. Ok. A inteligência é uma propriedade dos organismos, ele falou, que surge da interação desse organismo com o ambiente e com outros seres vivos. Beleza. Não está errado. Mas eu acho que, para mim, isso é uma simplificação excessiva, certo? Dizer que a inteligência ela só existe porque existem organismos vivos, não sei. Para mim, eu acho meio forçoso, certo? Haja vista que digamos assim, vou chamar de organismo vivo aquilo que é animado, né? Haja vista que o que é animado foi criado a partir do inanimado, digamos assim, porque foi por meio da construção do universo que a gente tem, né, a composição química do universo, e aí resulta no que é animado, beleza?
Aí então eu pergunto, se, por exemplo, hoje, eu sei que a Terra é o único lugar que é conhecido pela ciência, cientificamente provado, certo? É o único lugar, por enquanto, não há uma comprovação científica que existe vida fora da Terra, certo? Você pode acreditar, não tem problema nenhum nisso, você pode pesquisar e procurar sobre isso é lícito e válido, mas inicialmente a gente tem ser vivo somente aqui no nosso ambiente do planeta Terra, beleza? Então, se o Sol, digamos assim, quando ele se expandir em uma gigante vermelha e destruir toda a vida terrestre, digamos assim, a inteligência se acabará? É uma pergunta interessante a se fazer, porque você está atrelando a inteligência somente a organismo vivo. E se só existe organismo vivo, cientificamente falando, na Terra, e se a Terra ela for destruída, né, digamos assim, não a Terra, mas a humanidade e os seres vivos que nós conhecemos forem destruídos pelo Sol, que no futuro será assim, então a inteligência, por consequência, acabaria, certo? E aí eu acho que isso é um tanto quanto simplificar demais a questão do que é inteligência. Então, existem muitos argumentos do que seria inteligência. Isso que ele está falando é inteligência, certo? Mas ele fala uma coisa aqui que é interessante, que é sobre a aleatoriedade, porque ele está dizendo que não existe aleatoriedade na computação. E existe, certo? Existe. Ela foi moldada pelo processo de seleção natural. Ou seja, ela é aleatória, porque o processo de seleção natural é formado por uma sequência quase infinita de eventos aleatórios. Então, assim, você dizer que, ok, não existe aleatoriedade na computação, essa é uma imprecisão, beleza? Porque existe. existe muito, na verdade. Ele falou aqui sobre redes neurais, eu vou depois mostrar um pouquinho aqui. A própria rede neural, ela começa o treinamento de uma rede neural aleatoriamente, certo? É um processo estocástico, certo? Então, assim, existe aleatoriedade. Além disso, porque essa é a aleatoriedade mais inicial, né? Mas, além disso, eu tenho os algoritmos genéticos aplicados à aprendizagem por reforço, que me traz aí aleatoriedade o tempo todo. Eu tenho que no meu canal até apliquei algoritmo genético aqui junto com o ChatGPT para criar novas ideias, né? Dentro do ChatGPT. Fiz uma palestra na Campus Party sobre exatamente algoritmo genético com o ChatGPT. Então, existe aleatoriedade na computação, que é exatamente o algoritmo genético. O que ele está falando aqui sobre a evolução das espécies, e o algoritmo genético, ele simula esse processo, certo? De aleatoriedade. Então, de certa forma, eu posso ter aí uma inteligência, beleza? É isso. Não, isso vem dos anos 50. Sim. Dois caras muito famosos, o cara que era um ícone, McCulloch e Pitts, que criaram o termo redes neurais. Começou toda essa história ali. Realmente, eles criaram o neurônio artificial, certo? Que é uma simplificação, uma tentativa, assim, muito, digamos assim, eu posso dizer, grotesca, né? É inspiração, gente, certo? Foi inspirado do neurônio natural, do neurônio humano. Mas nunca quer ser um neurônio humano, certo? Um neurônio artificial nada mais é do que uma composição de funções aninhadas, certo? E a forma de você atualizar o neurônio artificial usa derivada, gradiente descendente, uma série de coisas aí, beleza? Então, realmente, eles cunharam esse termo aí. Né? E o John Mitchell, se eu não estou enganado, que é o cara que propôs o nome Artificial Intelligence. Bom, aí tem um erro que não é o John Mitchell, primeiro que o nome dele é Tom Mitchell, certo? E não foi ele que propôs esse termo, certo? O Tom Mitchell, ele criou, na verdade, o teorema de Mitchell, né? Que fala da aprendizagem de máquina, que é a capacidade da máquina aprender com mais e mais experiência, certo? Isso é a definição que Mitchell fez, né? Então, o que Mitchell fez foi o seguinte, quanto mais dados você tiver, quanto mais experiência você tiver, melhor a máquina vai aprender. Isso aqui é a definição de Mitchell. E, na verdade, quem criou o termo inteligência artificial, certo? Foi o professor, certo? John McCarthy, certo? O John McCarthy, em 1956, criou esse termo durante uma conferência em Dartmouth, certo? Então, McCarthy, certo? Que é considerado o pai da inteligência artificial, apesar de que o pensamento em relação à inteligência artificial, a primeira pessoa que fez foi Alan Turing, né? Quando ele escreveu um artigo onde ele faz a seguinte questão, né? As máquinas podem pensar? E a partir desse pensamento, digamos assim, de Alan Turing, é que ele criou o teste de Turing, né? Ou o jogo da imitação, certo? Então, muitas pessoas... O termo foi cunhado por McCarthy, certo? Agora, para mim, o pai da inteligência artificial, para mim, é o Alan Turing, certo? Então é isso, vamos lá. Isso aí. Porque ele queria dinheiro para fazer uma conferência. Cara, precisa ter um nome legal, né? Tinha que ter um nome legal para vender Lógico, peixe. é Não, isso. todo mundo sabe disso. Propôs o nome Artificial Intelligence Isso aí. porque ele queria dinheiro
para fazer uma conferência. Precisa ter um nome legal, né? Tem que ter um nome legal para vender peixe. Não, todo mundo sabe disso, né? E eu sempre falo, a inteligência é uma propriedade dos organismos. Ok, aí ele tá falando que o termo inteligência artificial, ele não tem um merecimento de ser esse termo, certo? De certa forma, porque se ele traz essa coisa histórica, dizendo que o pessoal, né, que o John McCarthy criou em 56 esse termo para obter dinheiro, certo? Ok, mas também esse termo, ele é para expressar um campo de estudo, certo? Beleza? Então, o professor Nicoleles, ele é neurocientista, né? E o termo neurociência foi criado depois do termo inteligência artificial, beleza? Foi criado em 1960 por Francis Schmidt, né? Então, ele e seus colegas, em 1960, cunhou esse termo neurociência, certo? E esse termo, né, reuniu ali, em torno desse termo, vários biólogos, né, médicos, psicólogos, físicos, químicos, para estudar o sistema nervoso. Mas é um termo criado após o termo inteligência artificial. E aí, eu quero fazer o seguinte com vocês, certo? Bom, se ele está dizendo aqui que a inteligência artificial foi um termo criado para marketing, digamos assim, nós podemos usar aqui, né, basicamente, um método socrático simples, certo? Para dizer também que a neurociência, o termo neurociência, também foi cunhado para o marketing, certo? Porque, veja bem, o que é o marketing, né? A gente pode concordar que o marketing envolve a promoção e venda de produtos e serviços. Qual é o propósito, então, de cunhar um termo para um campo de estudo, certo? Qual é o propósito, então? A gente pode aí usar esse propósito para, primeiro, facilitar a comunicação, certo? E promover colaboração entre as disciplinas, né, que estão interessadas nesse campo, como inteligência artificial, como neurociência, certo? Então, de certa forma, esse termo criado, né, inteligência artificial e neurociência, é uma forma de marketing, tá? Então, eu posso dizer, baseado nisso, que é a necessidade de comunicação de um termo e trazer pessoas para que elas possam participar desse campo de estudo e também investidores naquela área, eu posso dizer que a neurociência também foi criada por causa do marketing, ou não, certo? Então, se a neurociência é um campo de estudo que ela foi usada para definir e comunicar esses objetivos, né, pesquisas, podemos dizer que a neurociência é usada para o marketing, certo? Então, assim, o termo neurociência, com certeza, ajudou a atrair mais pesquisadores, porque você pensa, não, eu estou estudando neurociência, né? Então, aí você pode dizer assim, pô, mas isso aí é só marketing, cara, é estudando o cérebro, entendeu? Mas aí ficou com o nome neurociência, ficou bonito. Igual a inteligência artificial, que ele falou aqui. Então, respeitosamente, né, eu quero dizer isso. Se a inteligência artificial foi criada para marketing, neurociência também. Beleza? Por isso que eu falo que a inteligência artificial periga criar um futuro sem futuro. Porque ela está usando o passado para prever o futuro. Sim. Só que nós nunca fizemos... A gente usa o passado para... Vamos lá, vamos por partes. Eu vou primeiro fazer essa parte aqui que ele fala que a gente não usa o passado, que a gente não usa o passado. Na verdade, o ser humano como um todo aprende com o passado, beleza? O tempo todo a gente está aprendendo com o passado. Ele está dizendo basicamente assim, que o passado não pode iluminar o futuro, digamos assim, certo? A gente inova, é verdade. A máquina pode inovar? Ainda é muito incipiente a inovação na máquina, certo? Então eu não posso afirmar isso. E ele com certeza tem essa habilidade de dizer, porque ele conhece muito bem como é que o cérebro, né, processa a inovação, digamos assim. E é fantástico. Como o homem é homem e máquina é máquina, beleza? Isso aí eu concordo com ele. Mas dizer que a gente não aprende com o passado é perigoso. Por quê? A gente só aprende com o passado, entende? Eu estou aprendendo, eu não tenho como aprender com o futuro, certo? Então, a máquina, ela também aprende com o passado. Então, o passado, ele é fundamental para qualquer processo de aprendizagem. Veja bem, quando eu olho para fora, quando eu olho para cima, quando eu vejo as estrelas e eu olho para o sol, eu só vejo o passado, entende? É o passado que está me iluminando agora, no futuro. 8 minutos e 20 e poucos segundos, 30 segundos atrás, o Sol emitiu uma radiação, que essa radiação vai vir chegar aqui em forma de calor e de luz. Mas isso foi de 8 minutos atrás. Então, na física mostra exatamente isso, né? Que eu olho para cima, vejo as estrelas, elas estão a bilhões de anos de distância e eu tenho essa informação do passado iluminando o meu futuro, digamos assim, ou o futuro, certo? Às vezes a estrela não está mais nem lá, cara. E a sua informação está chegando aqui como informação do futuro. Então, eu acho um tanto quanto simplificador demais essa afirmação de que o passado não pode iluminar o futuro, porque na própria aprendizagem é exatamente isso aí. E a inteligência artificial, certo? As máquinas, né? Elas aprendem da mesma forma que o ser humano aprende, né? Elas aprendem com o passado. Foi o que o Tom Mitchell, né, falou, certo? Que a máquina aprende a partir de cada vez mais experiência, beleza? A diferença básica de nível de aprendizado entre a máquina e o homem
está na capacidade quântica da máquina humana, digamos assim, de processar dados ao mesmo tempo, coisa que a máquina hoje não tem capacidade de fazer, certo? Então é o que ele explica depois aqui no vídeo, que você pode ver, eu vou deixar o link do vídeo aqui para você olhar. Mas ele fez uma afirmação aqui que eu quero concordar com ele, que é o seguinte, a afirmação de que, de certa forma, me perguntam, o ChatGPT pode emburrecer alguém? A inteligência artificial pode emburrecer as pessoas, né? Digamos assim? E eu acredito que sim. Eu tenho mais medo, aí é um medo real, na minha opinião, da gente se transformar em zumbis digitais, entendeu? Como o cérebro é um grande camaleão, ele é plástico, e como a maior parte das recompensas do mundo moderno estão ligadas à lógica digital, a gente começar a imitar os computadores. Vai ser o contrário. É o oposto. Entendi. Tá? Porque, veja bem... E o cérebro teria essa capacidade de se adaptar a essa mudança. O cérebro se adapta às estatísticas do mundo exterior que maximizam a nossa sobrevivência. Entendi. Então, se você mudar a estatística do que está aqui fora, o cérebro fala, opa, para eu fazer esse cristão sobreviver mais 2 décadas, eu tenho que me comportar como sistema digital. Então, eu vou perder empatia, vou perder intuição, vou perder todos os atributos analógicos que nos trouxeram aqui. Eu acredito que, à medida que você vai utilizando a tecnologia, a partir do conforto que aquela tecnologia é trazida para você, você pode começar a deixar de fazer alguns processos que exercitam a sua mente, certo? Mas da mesma forma que um carro, né, não permite que você, não te atrapalha a fazer exercício físico, e aí você acaba ficando gordinho igual eu aqui, e gordinho, e um pouco gordinho igual o professor aqui, né? A gente tá com uma pancinha bacana aqui, isso é resultado direto do uso de automóvel, porque se a gente não tivesse o automóvel, a gente andava pra lá e pra cá, todo mundo tava magrinho, certo? Mas, para que eu possa ter o meu corpo em dia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me forçar a fazer minhas caminhadas, fazer minha bicicleta que eu gosto de fazer, e aí pra academia puxar peso, né? Eu que tenho perda muscular aí, beleza? Então, no futuro, ou no presente, no futuro muito próximo, né? A gente vai ter que começar a educar as pessoas a fazerem exercícios mentais, porque, de repente, a máquina pode transformar você numa pessoa altamente dependente da máquina. E eu até perguntei isso pro próprio ChatGPT, né? Se a gente vai emburrecer, não é, com a inteligência artificial. Vamos perguntar isso para o ChatGPT? Vamos perguntar aqui, ó. ChatGPT, se o uso do ChatGPT excessivo pode emburrecer o ser humano. Vamos perguntar para ele o que ele diz? Porque ele já me respondeu aqui que sim. Então vamos lá, ó, vou trocar aqui de telinha. Então a pergunta é essa aqui, ó. É verdade que o uso excessivo do ChatGPT pode emburrecer as pessoas? Eu tô perguntando isso pro próprio ChatGPT, vamos ver o que ele diz, né? Vamos ver o que ele diz aqui, ó. E aí ele me responde aqui, ó. Sim, o uso excessivo do ChatGPT, sem moderação ou equilíbrio, pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo e o pensamento crítico, aí a criatividade e a interação social. É importante abordar a tecnologia de maneira consciente e não confiar exclusivamente em respostas geradas por IA. Olha, é a IA dizendo isso, certo? Beleza? É a IA dizendo isso, ó. Experiências de aprendizado diversas e o envolvimento com diferentes recursos são fundamentais para garantir o crescimento intelectual geral e o desenvolvimento equilibrado. Embora o ChatGPT possa ser uma ferramenta valiosa, a moderação e um equilíbrio cuidadoso entre as atividades online e offline são cruciais para o crescimento pessoal e o desenvolvimento de habilidades interpessoais fortes. Mas aqui a questão é o seguinte, ChatGPT, ele falou aqui, do cristão, né? O professor Nicolés falou daqui, como é que faz o cristão viver nesse mundo moderno aí e tal. E aí, então, vou usar aqui um versículo cristão para justificar, né, o que acontece, o porquê que o ChatGPT pode emburrecer alguém. No início da Bíblia, digamos assim, tem um versículo, eu não sou um cara religioso, cara, mas eu gosto muito desse versículo bíblico, que no jardim existia uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E, para mim, a grande metáfora, né, dessa parte, né, dessa poesia bíblica, digamos assim, é que todo conhecimento científico pode ser usado para o bem ou para o mal. Tanto a inteligência artificial, como a neurociência, como o automóvel, que nos leva para cima e para baixo, mas também nos deixa gordinhos, né? Tira a nossa capacidade de força física, digamos assim. Então, tudo o que o homem produz como ciência pode ser usado para o bem e para o mal, e a inteligência artificial não está isenta disso. Por isso que eu acho que o ChatGPT pode emburrecer as pessoas, sim. Se o uso excessivo do ChatGPT pode deixar as pessoas não inteligentes mais, digamos assim, certo? Então, por isso que a gente tem que fazer exercícios mentais para que a gente não fique com essa plasticidade burra, digamos assim, tão atrelado à inteligência artificial.
Então siga o conselho do próprio ChatGPT, certo? E você não vai emburrecer. E eu queria mandar aqui um grande abraço e minha admiração e respeito ao professor Nicoleles, um beijo para ele. E aqui é um contraponto muito, mas muito respeitoso de alguém que não é ninguém diante do Nicoleles, tá? Mas é um pensamento e eu acho que a ciência é feita aí de pensamentos, argumentação e contra-argumentação, mas de forma respeitosa e carinhosa, beleza? Muito bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima.